Salve, salve tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem for novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente quarta-feira. Que Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas, e já vamos começar com novidades, hein? O volante senegalês Ibali, que estava emprestado pelo tricolor à Inter de Limeira desde a última temporada, retornou e já está negociado novamente. A Inter de Limeira acabou sendo rebaixada, para a Série A2 do Campeonato Paulista, ainda teria, a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, mas o Ibali volta ao São Paulo e como ele não seria, utilizado pelo Zubeldia, estava fora dos planos, ele já está negociado novamente. Ele tem contrato até 2027 e dessa vez está emprestado até dezembro de 2025 para a equipe pernambucana do Retrô. O Retrô, que foi uma das equipes que garantiram um acesso para a Série C nesta temporada, Então o Ibali vai jogar a Série C com a equipe pernambucana. O jogador, inclusive, já está se apresentando neste momento. O Ibali era um jogador que a gente tinha muita expectativa, disputou a Copinha em 2024, Chegou a ser relacionado para a partida aí pelo profissional do tricolor, mas passou por empréstimo à Inter de Limeira e agora vai jogar a Série C do Campeonato Brasileiro pelo Retrô. E pelo negócio, o São Paulo trouxe dois jogadores da base do Retrô, dois jogadores que tinham sido avaliados aí pelo scout, é o Kainan, de 17 anos, e também o Iago, de apenas 14 anos. Os dois integram definitivamente as categorias de base do São Paulo, já vinham sendo aí procurado por outros clubes, mas o Retrô, pelo negócio, pelo empréstimo do Ibali, acabou negociando com o São Paulo e mantendo 20% de cada atleta que agora vestem as cores do São Paulo Futebol Clube na base. Beleza, galera? Então, informação aí passada para vocês. Ibali indo para o Retrô, duas joias da equipe pernambucana agora sendo jogadores do São Paulo. E olha só que a gente tem uma informação quentíssima para soltar agora. Thiago Mendes tem praticamente tudo certo para jogar na equipe do São Paulo. Depois da lesão do Pablo Maia, o São Paulo acelerou novamente as conversas que já vinham acontecendo há um bom tempo. Quem acompanha o nosso canal aqui sabe, a gente já falou bastante, sobre o volante, já tivemos muitos vídeos, muitas discussões, mas como a temporada aconteceu aí, iniciou, a equipe do Al-Rayyan estava fazendo jogo duro, o São Paulo meio que foi deixando quieto, mas com a lesão do Pablo Maia não tem como. Vou atualizar para vocês a situação do volante que está lá no Catar. Ele tem contrato até dia 30 de junho, tá bom, galera? Ele tem contrato até dia 30 de junho, já poderia assinar um pré-contrato e chegar de graça no meio do ano, como aconteceria no caso do Wendel, Mas a situação é a seguinte, o São Paulo está fechando os últimos detalhes para o Thiago Mendes chegar nesta próxima semana a São Paulo e assinar de maneira oficial. O tricolor vai fechar a contratação do atleta até o término da janela de transferências. E sabe quando encerra a janela? Sexta-feira, depois de amanhã. Então é praticamente uma corrida contra o tempo. Por isso que o São Paulo está avançando nas tratativas para não ter nenhum empecilho, para não ter nenhum tipo de problema e realmente fechar a contratação do Thiago Mendes. O próprio empresário, em conversas aí, já disse, que há 97% de chances do negócio ser concluído. E o Al-Rayyan agora está tentando aí, um novo substituto já para o Thiago Mendes, já planejando a saída do volante de 32 anos. Seria o retorno do jogador que já inclusive jogou o Libertadores com a gente, rapaziada? Então o Thiago Mendes muito, muito próximo de ser mais um jogador da equipe do São Paulo nesta janela. Seria o quinto reforço, Já chegou o Oscar, já chegou os laterais, Chegou tanto o Wendel, tanto o Enzo para a esquerda e também o Cedric para a direita. E agora Thiago Mendes fechando o contrato com o São Paulo. Até sexta-feira o negócio já estará de maneira oficial fechado, até por conta da janela de transferência. O jogador teria que chegar aí, não sei ainda, para esse final de Campeonato Paulista, mas para as outras competições com certeza, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Falando em Libertadores, ontem tivemos aí a equipe do Bahia, treinada pelo técnico Rogério Ceni, avançando para a terceira fase, ainda na pré-Libertadores, que agora tem duas etapas, mas avançou e avançou bem, eliminando o Strongest,
teve altitude, mas o Bahia foi valente demais e conseguiu avançar. Hoje tem Corinthians, né? A gente sempre tá ligado, porque pode ser um possível adversário, né? Então parabéns ao Bahia. O Alianza Lima eliminou o Boca Juniors nos pênaltis, rapaziada. O Boca Juniors dentro da La Bombonera foi eliminado. Tivemos aí também o Iquique, né? Deportivo Iquique eliminando o Santa Fé. Teve muitos jogos hoje também, então a gente está acompanhando aí que pode, né, um desses times ser o nosso adversário na fase de grupo. Ainda tem uma outra fase, é verdade, mas é sempre bom acompanhar a Copa Libertadores, que já iniciou, ainda não pra gente, que estamos já na fase de grupos, graças a Deus, mas a competição aí já está a pleno vapor, tá bom, galera? Então deixa aí nos comentários. Depois do último jogo entre São Paulo e São Bernardo, um jogo que garantiu uma vitória pra gente, a primeira colocação do grupo, foi muito discutido a lateral esquerda, né? O Enzo não jogou, quem jogou foi o Wendel, já deu a primeira assistência para o André Silva e obviamente virou discussão nas redes sociais. Quem deve ser o titular, né? Será que é o Enzo ou será que é o Wendel? A expectativa, quando tinha os dois nomes em pauta para chegar no São Paulo, a expectativa era de que fosse o Wendel, né? Mas o Enzo chegou primeiro, fez a pré-temporada, inclusive, lá nos Estados Unidos, jogou todos os jogos aí, né? Quando não foi substituído pelo Patrick, e tinha feito bons jogos, né? Inclusive fez gols, deu assistências aí, e aí o Wendel chegou também já dando assistência e acendeu essa discussão aí nas redes sociais. Mas eu quero saber de você, né? Quem deve ser esse jogador titular para a equipe do São Paulo no decorrer da temporada? Eu acho que os dois têm as suas características. O Wendel é um jogador mais de cadência, um jogador um pouco mais técnico. O Enzo é aquele jogador que vai dar carrinho de cabeça, é aquele jogador que vai atacar os 90 minutos sem tanta qualidade, né? Eu sei que ele chega muito bem, mas às vezes ele peca um pouquinho ali nesse terço final do campo. Enquanto o Wendel, ele é um jogador, na minha visão, um pouquinho mais técnico, um pouquinho mais refinado ali, mas também mais defensivo, né? O Wendel chega assim, até que porque é a função do lateral, mas ele não chega com tanta intensidade como chega o Enzo Dias. Eu, sinceramente, colocaria o Wendel para jogar, caso fosse aí um jogador assim para ser o titular da minha equipe, né? Se eu fosse o comandante, se eu fosse o cara que iria escalar, eu colocaria o Wendel para jogar, mas, obviamente, o Wendel seria um jogador importantíssimo, participaria de rodízio, né? Lembrando que o Enzo é um jogador aí também experiente, né? Para jogos de Libertadores, para jogos como clássicos, como os jogos lá nos confrontos argentinos, no confronto contra os uruguaios, com certeza seria um jogador importantíssimo, até porque é um jogador que passou a carreira inteira no River Plate, né? Então, de Libertadores, de jogos decisivos, de jogo pegado, o cara entende muito, né? O Wendel tem essa característica aí um pouquinho mais diferente, como a gente já adiantou para vocês, mas quero saber a sua opinião, tá bom? São Paulo segue a preparação. Segunda-feira nós temos o nosso confronto pelas quartas de final contra o Novo Horizontino. Nós não temos adversário definido, mas quando entrarmos em campo, né, não tem um chaveamento, né? A gente passa e pega esse time. Não. Quando a gente entrar em campo, nós sim vamos conhecer o nosso provável adversário na semifinal, até porque conta a classificação geral, né, galera? A classificação geral, mesmo agora no mata-mata, continua sendo levado em campo. Então vamos supor que passe aí os 4 grandes. Classifica o Corinthians, classifica o Palmeiras, classifica o São Paulo e o Santos. Aí, em tese, a gente encararia, como vamos todo mundo classificando com vitória, a gente encararia a equipe do Palmeiras fora, né, jogando aí lá no Allianz Parque em um jogo único, né? Mas vamos supor que o Palmeiras seja eliminado pelo São Bernardo, o Santos seja eliminado, o Corinthians seja eliminado, aí já alteram os cenários. Então, só para especificar aí para vocês, todo mundo perguntando, alemão, a gente passando aí, a gente encara quem? Vai depender muito, né, dos outros jogos. Então, como o São Paulo entra em campo segunda, tem o jogo do Palmeiras sábado, tem o jogo do Corinthians e do Santos também no domingo, aí a gente já vai ter conhecido aí todos os clubes classificados, restando apenas a nossa partida, aí sim a gente já vai encarar um provável cenário avançando para essa semifinal, tá bom, galera? Mas neste momento não tem como saber, até porque conta a classificação geral, conta aí esses jogos também ainda valendo 3 pontos, e se empatar e for para os pênaltis, o clube leva 1 ponto aí também para a classificação geral. Então tem muitos cenários. São Paulo pode encarar algumas equipes aí nesta próxima fase, acredito que só não o Corinthians, se não me engano aí, pela pontuação que eu verifiquei aqui, se não me engano, só o Corinthians que a gente não pode enfrentar em uma possível
possível semifinal, mas tem muitos confrontos para acontecer, dependendo de vitória, dependendo de empate, de outro time ganha, vai para os pênaltis, tem muitos cenários possíveis, por isso que a gente não vai adiantar aqui um possível adversário para a semifinal. Fechado, galera? Então eu falo para você, é novo aqui no canal? Não esquece de se inscrever aqui embaixo, não esquece também de dar uma moral pro nosso trabalho lá no Instagram, AlemoSPFC. Deixa o like aí, os comentários sobre todos os assuntos que a gente falou. Fiquem com Deus, um abraço e valeu!